Olá, pessoal. Meu nome é Elisângela, eu sou psicóloga clínica, e a convite aqui do Instituto Olhos da Almaçã e do professor Jorge, nessa nossa maratona da psicologia, da prática da psicologia, eles me pediram para falar um pouquinho para vocês sobre depressão e transtorno bipolar e as intervenções em situações de crise. Antes de falar das intervenções, eu acho importante a gente entender um pouquinho dessas duas patologias. E aí eu vou trazer um pouco da fase da melancolia, que é a fase depressiva do transtorno bipolar, para falar mais voltado para a questão da depressão. É muito comum quando nós estamos na faculdade, a gente não saber diferenciar o que é depressão e o que é tristeza. E é muito importante saber distinguir isso. Qual que é essa diferença? A diferença é que na tristeza eu tenho um motivo específico para que eu esteja triste. Por exemplo, eu fui demitida, eu briguei com os meus pais, ou eu tive um desacordo ali com os meus amigos, eu não passei numa prova, eu não tirei uma nota boa, e aquilo tem um motivo, pronto, e acabou, vai passar. Às vezes, nada melhor que uma boa noite de sono para a gente superar essas tristezas do cotidiano. Na depressão é diferente, na depressão não existe um motivo. O indivíduo sente-se naquele estado de melancolia e ele não sabe dizer o porquê ele não está feliz, por que ele não sente prazer nas coisas do dia a dia, que inclusive coisas que ele anteriormente sentia esse prazer. Na tristeza pode ocorrer de que eu demore a dormir naquele dia, fique mais tempo acordado até pegar no sono. Na depressão não, eu durmo e acordo no meio da noite, uma vez ou várias vezes, e tenho dificuldade de voltar a dormir. Essas são as principais características para a gente saber se aquela pessoa que eu estou atendendo no primeiro dia, se ela está com uma possível depressão ou é só uma tristeza. Segundo, o que é que a depressão tem? Quais são essas características? Quais são os sintomas para que eu comece a perceber desse meu paciente e possa acolher ele? Antes de mais nada, eu gosto sempre de frisar que quando a gente começa a atender, é muito comum que o aluno ele fique ali ansioso, inseguro, acreditando que não vai conseguir ter assunto para o paciente. E esse primeiro momento é o momento de acolhimento. É importante que a gente vá para essa sessão pronto para acolher essa pessoa, para ouvi-la, totalmente sem os nossos julgamentos, sem os nossos valores, livre para ouvir o que a pessoa tem para nos dizer. E aí, dentro desse discurso, nós vamos fazendo algumas perguntas e tentando identificar algumas mudanças nesse comportamento do paciente que levou ele até ao nosso consultório. Algumas mudanças de comportamento são a irritabilidade, a pessoa diz que está muito nervosa, que está sem paciência, isso gera problemas de relacionamento interpessoal, muita falta de vontade de fazer as coisas, pode inclusive ser coisas que antes a pessoa fazia com muito prazer, e uma tendência a se isolar. Ou seja, se é aquela pessoa que gostava de ir para festa, que gostava de visitar os amigos, ou de passar os dias na casa dos parentes, ele tende a ficar mais em casa. E toda vez que é para ele sair, ele tende a querer ficar em casa, arrumar uma desculpa e acreditar que não tem motivo para que ele saia e consiga encontrar essas pessoas.
Do ponto de vista comportamental, nós temos aí uma falta de esperança. A pessoa passa a não ter sentido para a vida, não ter sentido para ir para o trabalho, não vê sentido em ser mãe, não vê sentido mais em fazer as coisas e assumir as responsabilidades que ela assumia no dia a dia. Muita raiva das situações ou raiva de algumas pessoas, um medo excessivo de coisas ruins acontecerem, porque pode acontecer junto com um quadro depressivo, um quadro aí de ansiedade, mas assim, muito medo, né? Desgosto, ou seja, a pessoa não sente prazer em fazer absolutamente nada, nem coisas simples do cotidiano, como por exemplo, às vezes cozinhar, cuidar da casa, cuidar das suas coisas, cuidar de si mesmo, inclusive da sua higiene pessoal. Então é uma característica dessa mudança do ponto de vista, né, tanto comportamental quanto sentimental. Quando o paciente traz tudo isso, no primeiro momento, qualquer leigo iria dizer o seguinte: você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E neste momento não é o momento de fazer um aconselhamento, é o momento de ouvir o paciente. O que é que ele está sentindo a respeito daquela situação, o que ele está sentindo sobre a vida dele, o que ele está pensando sobre tudo aquilo que ele está vivendo. O pensamento da pessoa com depressão geralmente está muito voltado a pensamentos de tragédia, são pensamentos muito negativos, de que as coisas não vão dar certo. E é muito comum alguns relatarem que é como se passasse um filme na cabeça deles, especialmente à noite, sobre diversas coisas que vão acontecer de ruim. Primeiro a gente precisa ouvir tudo isso. A gente ouve, acolhe, sem julgamento nenhum, para que depois a gente possa conseguir fazer as nossas intervenções. E o que eu posso perguntar para o meu paciente? Que às vezes ele não me traz, nem todo mundo chega na sessão falando sobre várias coisas que tem sentido. Então eu pergunto se a pessoa tem chorado, com que frequência ela chora, por quais motivos, como que é esse choro, porque o choro do depressivo é aquele choro que ele está ali, ele começa a conversar com você e de repente as lágrimas fluem e ele não consegue segurar. Então esse é aquele choro que ele não sabe explicar o que é. Insônia é um dos principais sintomas de depressão. É muito comum nós observarmos essa questão da insônia nos jovens, nos adolescentes, que tendem a trocar o dia pela noite. Um cansaço excessivo sem motivo ou então uma fraqueza. A pessoa diz que não tem vontade de fazer nada e aí assim, a gente fala, vai fazer atividade física. Nem sempre a pessoa tem essa condição física para vencer esse cansaço excessivo. Pode acontecer um excesso de apetite ou uma falta de apetite, ou seja, há uma desregulagem aí nessa questão da alimentação. Um total desinteresse pela vida social, como eu havia falado anteriormente, a pessoa deixa de sentir prazer no convívio com as outras pessoas. Com relação à sexualidade, também a libido fica muito prejudicada, o indivíduo não sente mais desejo sexual, não raras vezes se sente objeto de prazer do parceiro ou da parceira, porque ele não sente aquela coisa de olhar para o outro e falar, nossa, eu desejo essa pessoa. Então tem essa dificuldade de sentir prazer. Desânimo e não raras vezes um desleixo com a própria higiene pessoal. Eu já conheci pessoas que não estavam tomando banho mais diariamente, que não estavam lavando o cabelo,
que não escovavam os dentes e que era visível, inclusive na primeira sessão, a roupa, né, mal cuidada, toda essa questão da higiene extremamente prejudicada. São coisas que o terapeuta tem que observar, porque isso vai fazer uma diferença muito grande na hora de tentar fechar ali um pré-diagnóstico e a gente avaliar o grau de risco que essa pessoa tem, que está sofrendo com depressão. Existe também a questão da oscilação de humor, ou seja, a pessoa às vezes está mais quietinha lá no canto dela, sem conversar muito, de repente já vem alguém conversar e ela se irrita, ela grita. Tudo isso deixa ela totalmente fora de si e prejudica todos os lados do relacionamento dela com as pessoas ao seu redor, seja no trabalho, seja na família. E eu pergunto, como que seria a autoestima de alguém que está com depressão? Vamos parar para pensar. Alguém que não tem esperança de um dia melhor amanhã. Alguém que não tem vontade de fazer nada. Essas são situações, são sintomas que também refletem na questão da autoestima. A pessoa com depressão, ela se acha um peso para a família, então por isso ela não vê motivos para viver, ela acredita que é feia, que ninguém vai achá-la bonita, que ninguém vai achá-la interessante. Do ponto de vista do trabalho, ela não acredita que vai ser competente, que vai conseguir realizar seus sonhos profissionais. Do ponto de vista afetivo, ela acha que não vai conseguir ninguém, que ninguém vai gostar dela, que ela não é merecedora de ter um parceiro ou de ter uma parceira. Ou seja, todo esse pensamento negativo é muito presente com relação tanto à autoestima quanto para a autoconfiança, que sempre está bem prejudicado. E uma dificuldade muito grande de manter a atenção e a concentração nas suas atividades diárias. Então, quando é um paciente que estuda, é visível o quanto o desempenho escolar dele cai no processo de depressão. Se é um adolescente, através das notas ou dos relatos dos professores, a gente consegue identificar que o desempenho escolar caiu porque, além dessa falta de vontade de fazer as coisas, tem também essa dificuldade de atenção e concentração, que é muito pontual do processo depressivo e não tem a ver com outras patologias. E aí vem o mais temido dos sintomas da depressão, que são os pensamentos suicidas. Quando a gente pensa em suicídio, alguns alunos de psicologia tremem na base, ficam assustadíssimos quando o paciente fala em suicídio. E existem várias formas de falar de suicídio. Eu vou falar um pouquinho para vocês, dessas formas. Mas antes, é importante frisar que esses pensamentos vêm junto com pensamentos de desvalia. Por exemplo, talvez fosse melhor eu morrer porque não tem sentido eu viver. Eu não sou uma boa mãe, eu não sou uma boa filha, eu não tenho sucesso profissional. Então, assim, muito associado a isso. E é importante que a gente fale sobre suicídio, que a gente fale sobre morte. Existe na nossa sociedade hoje algo como se o suicídio fosse algo que não pudesse ser dito. E quando essa pessoa chega lá no consultório, ela não quer ouvir da gente que ela não tem que morrer, que ela não pode fazer isso com a vida dela. Porque isso o senso comum já diz para ela. As pessoas ao seu redor vão dizer para ela, olha, você não tem motivos para querer morrer, porque você tem isso, você tem aquilo, você faz isso, faz aquilo. Então, o estudante deve estar muito preparado para ouvir falar dessa morte.
O que é que o paciente de fato quer? Ele quer morrer fisicamente, ele quer matar aquela dor que ele está sentindo, ou ele quer matar a forma na qual ele tem vivido a vida dele. E é uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas que estão ali na primeira sessão, e eu desconfio, porque nem sempre a pessoa verbaliza, né? Então eu pergunto: você já pensou em morrer? Então, no primeiro momento, eu acolho tudo isso. O que é essa morte para esse paciente? O que ele pensa a respeito disso? Feito isso, né, eu identifico, e se a pessoa fala: não, eu quero é morrer mesmo fisicamente, deixar de existir, eu vou para uma outra linha e pergunto: como que você pensa em morrer? Quando eu faço essa pergunta, eu estou ali querendo saber se existe um planejamento, porque isso vai determinar o grau de risco de fato que ela venha a cometer suicídio. A pessoa que fala: olha, eu nunca pensei nisso, em como, né, morrer, existe um indício bem menor de risco de suicídio do que de fato aquela que fala: não, eu pensei que eu vou me matar assim, assim, assado. Nesses casos, a gente tem que fazer uma intervenção completamente diferente daquela pessoa que não sabe ainda como quer morrer. Pensando em suicídio, vamos ler, vamos ouvir as pessoas, vamos buscar informações sobre as formas de morrer simbolicamente, antes da gente se assustar e falar: meu Deus, o que eu vou fazer agora? Como que eu vou salvar esse paciente? Porque eu não salvo ninguém. Eu vou ser só a ponte para essa pessoa encontrar um sentido para a vida dela. E aí no próximo vídeo eu vou continuar falando sobre o mesmo assunto. E até agora então.